Teste som. Alô, som, alô, alô, som, alô, som. Duardina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. É mostrar um quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. O azul da sua bandeira representa o céu anil, o verde e o amarelo são as cores do Brasil. O branco é a paz que mora em nosso coração, e o brasão as riquezas que brotam do teu chão. Duardina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. És uma estrela que brilha no céu da esperança, ligando feliz um país de pujança. És a mãe da divosa, orgulhos e os teus, cidade amada, abençoada por Deus. Duardina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. Salve, salve teu passado, viva, viva teu presente. Tu és um grande orgulho do povo duardinense. Duardina tão querida, nossa vida, nosso lar. Teu glorioso nome para sempre hemos de honrar. Teu glorioso nome para sempre hemos de honrar. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite à plateia que está nos assistindo. Vamos dar início à 19ª sessão extraordinária realizada em 2/12/2019, com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhora vereadora em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano de 2019. Iniciados os trabalhos, solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária realizadas nos dias 4, 8 e 18 de 11 de 2019. Dispensa, presidente. Acolhendo o pedido de dispensa da leitura das referidas atas apresentada pelo vereador Luiz Henrique Pedro, coloco-a em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco as mencionadas atas em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovadas as atas da citada sessão plenária. Feito isto e passando os trabalhos do expediente dessa sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios número 410, 411, 412 e 413/2019. Boa noite a todos. Ofício 410/2019. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de encaminhar respostas das indicações formuladas pelos nobres vereadores, dignos representantes da Câmara Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2019. Resposta ao ofício 193/2019,
que encaminha as indicações número 67 e 68, de 5 de novembro de 2019, de autoria do nobre vereador Adriano José Nunes. Quanto à indicação 67/2019, informo ao nobre vereador que, para atendimento da mesma, necessitamos de recursos financeiros advindos das esferas estadual e federal, mencionando que estamos nos empenhos para as de suas liberações. No tocante à indicação 68/2019, a mesma está anotada e será projeto de estudo por parte desta administração. Renova Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição desta augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. A indicação número 67, referente à pintura do alambrado e iluminação das quadras poliesportivas do núcleo Prefeito José Sebastião Pulpo. E a indicação 68, referente à colocação de pedalinhos na represa do Ecoparque Ciro Simão. Ofício 411/2019. Duartina, 18 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de encaminhar respostas das indicações formuladas pelos nobres vereadores, dignos representantes da Câmara Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2019. Resposta ao ofício 194/2019, que encaminha a indicação número 69, de 1º de novembro de 2019, de autoria dos nobres vereadores Sérgio Aparecido de Oliveira e Luiz Henrique Pedro. A indicação está anotada e será atendida conforme a disponibilidade financeira do município. Renova Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição desta augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. A indicação dos nobres vereadores aqui é referente à colocação de lixeiras na Praça José Maldonado Rogers, aqui no núcleo Conjunto Habitacional Jardim dos Ipês. Ofício 412/2019. Duartina, 18 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de encaminhar respostas das indicações formuladas pelos nobres vereadores, dignos representantes da Câmara Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2019. Resposta ao ofício 195/2019, que encaminha o requerimento 19/2019, de 1º de novembro de 2019, de autoria dos nobres vereadores Sérgio Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Pedro, Sidney Doreto, Marcos Roberto Furlaneto e Rosenvaldo Ferreira da Rocha. Esse requerimento aqui é referente à aquisição da máquina que a Prefeitura fez. O valor pago, aqui foi requisitado qual foi o valor pago pela pá carregadeira. O valor pago foi de R$330 mil. Quantas parcelas foram feitas nesse convênio? O prazo de amortização está em 96 meses, com carência de 24 meses, perfazendo um total de 120 parcelas. No caso, seriam 10 anos o parcelamento da máquina. E a C aqui, qual o valor de cada parcela? Os valores das parcelas constam em anexo. O total da máquina, ela vai ficar no valor aqui de R$330 mil, ela foi para R$517 mil para pagar em 10 anos, com prazo de carência de 2. Então, no caso, daqui 2 anos vai começar a pagar ela e vai ficar no montante de R$517 mil. Ofício 413/2019. Duartina, 18 de novembro de 2019. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais
cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de encaminhar resposta das indicações formuladas pelos nobres vereadores, dignos representantes da Câmara Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2019. Resposta ao ofício 196/2019, que encaminha o requerimento 20/2019, de 1º de novembro de 2019, de autoria dos nobres vereadores Sérgio Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Pedro, Sidney Doreto, Marcos Roberto Furlaneto. O requerimento aqui é referente às parcelas que estão em atraso do repasse dos estudantes. A primeira pergunta aqui é: há quanto tempo o mês da Prefeitura está em atraso com a Associação dos Estudantes Universitários do Artina? Resposta: desde maio. Quais os motivos que levou essa administração a não efetuar os devidos repasses da Associação de Estudantes? Resposta: insuficiência financeira. Há previsão para o pagamento dos meses que se encontram em atraso neste ano de 2019? Senão, quais os motivos? Previsão de pagamento de parte em dezembro e o restante em 2020. Não falou um mês, falou o ano inteiro. Letra D. Quantos alunos utilizam o transporte pela Associação de Estudantes Universitários de Duartina referente aos anos de 2018 e 2019? 121 alunos. Qual o valor do repasse da Prefeitura para a associação e qual a porcentagem? O valor do repasse é de R$16.000 mensais, que era para ser, e 50% é feito o repasse dos estudantes. Então, são pagos meia passagem para eles a ida a Bauru. Renova a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição dessa augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 422/2019. Ofício 422/2019, Duartina, 27 de novembro de 2019. Assunto: envia à Câmara Municipal de Duartina o veto ao projeto de lei número 01/2019, da Câmara Municipal de Duartina. Prezado presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de, para a apreciação do plenário desta augusta Casa de Leis, o veto total ao projeto de lei número 01/2019, de que trata o autógrafo número 2479, que dispõe sobre a criação do programa Prata da Casa. Renova a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição desta augusta Casa de Leis. Atenciosamente, Aderaldo Pereira Souza Júnior, Prefeito Municipal. Veto total ao projeto de lei do autógrafo 2479. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, por força do dispositivo no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município de Duartina, este Poder Executivo, pedindo vênia aos nobres membros da Câmara Municipal de Vereadores, comunica a decisão de vetar totalmente o projeto de lei que trata do autógrafo número 2479, que cria o programa Prata da Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contém com o financiamento público municipal, com base nos seguintes motivos. Além de inconstitucional, o projeto de lei, conforme a explicação adiante apresentadas, sua execução mostra-se totalmente inviável, pois o projeto simplesmente cria uma obrigação ao poder público municipal, sem, contudo, definir critérios e parâmetros sobre a forma como a chamada oferta de oportunidade deve acontecer. Não é previsto no projeto se a obrigação é de apenas disponibilizar o espaço ou se também de ser fornecido pela Prefeitura Municipal.
oferta de oportunidade. Igualmente, não há previsão se esta oferta de oportunidade de apresentação artística musical deve ser gratuita ou remunerada. Substância crítica que configura delicado em ordem jurídica, pois se a obrigatoriedade de ofertar a oportunidade for remunerada, o projeto de lei de autoria do legislativo estaria criando despesa ao município, sem a indicação da fonte de recursos orçamentários. Por outro lado, se a obrigatoriedade de oferta de oportunidade for gratuita, estaria sendo criado um programa de incentivo ao artista musical, através da possibilidade de prestação de serviços artísticos sem remuneração. Enfim, por conta de vários ângulos, o projeto de lei é manifestavelmente inviável. Todavia, de inviável é a proposição flagrantemente inconstitucional, posto que afronta diretamente os princípios da Constituição Federal, dentre eles o da separação de poderes e da isonomia. Há vício de iniciativa na propositura, visto que invade competência privativa do Poder Executivo no tocante à organização e realização de eventos municipais. Outro sim, embora seja, numa primeira análise, nobre a intenção de privilegiar o artista local, residente em Duartina. Infelizmente, a legislação vigente não permite que esse tipo de distinção, por conta da isonomia que sempre deve ser observada, sobretudo pelos entes e órgãos integrantes do poder público. Visando melhor fundamentar estas razões de veto total, pede-se vênia para apresentar abaixo a íntegra de emenda extraída do acordo proferido no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sobre matéria da mesma natureza. Confira-se. Direta de inconstitucionalidade município de Volta Redonda, prefeito que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 5439/2017, promulgada pela Câmara Municipal de Volta Redonda em 18 de dezembro de 2017, norma combativa que criou o programa Prata da Casa. Este que prevê obrigatoriedade e disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais realizados por meio do financiamento público municipal. Alegação de vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia, tendo o colegiado deste órgão especial ao princípio da isonomia, inicialmente deferida a medida cautelar de sustentação imediata da norma atacada, tendo em vista a ausência de periculum in mora no mérito. Todavia, vê-se que as alegações do representante merecem acolhida simples leitura da norma combatida, que revela que, de fato, a legislação local previu descabida e diferenciação entre nacionais ao determinar que os artistas que tenham estabelecido residência no município de Volta Redonda recebam privilégios de oferta obrigatória de oportunidade de apresentação nas aberturas de eventos musicais, realizados no referido município por meio de financiamento público, em detrimento dos demais, em que se reconheça a intenção do legislador de incentivar a divulgação do trabalho dos músicos residentes em Volta Redonda. Ao impor critério de contratação à administração pública, o Legislativo Municipal violou a competência privativa do chefe do Poder Executivo local, de dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal e, concomitantemente, afrontou princípios constitucionais, dentre eles a da separação dos poderes, isonomia, proporcionalidade, bem como a livre concorrência e a livre iniciativa, inteligência dos artigos 6º e 7º, 9º, parágrafo 1º e 3º, artigo 71, inciso 3 e 145, inciso 6 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e dos artigos 5º, caput, inciso 1 e 170, inciso 4º e parágrafo único da Constituição da República de 1988.
tentativa do legislador de determinar o conceito de grupos ou bandas locais, estabelecendo que os mesmos seriam definidos como aqueles cuja maioria de integrantes tem residência no município, que igualmente se revela anti-isonômica, uma vez que estabelece nova distinção desarrosada, esta que acaba por restringir a possibilidade de contratação de artistas residentes no município, caso sejam minoria na banda ou grupo, sendo certo que as mens legis, pelas razões apresentadas pelo representante, seria justamente dar maiores oportunidades aos artistas locais, inconstitucionalidade na norma sobre os aspectos formal e material, que se reconhece com eficácia e extunca precedentes desse órgão especial, procedência do pedido. Direta de inconstitucionalidade, número 2018, 819.000, representante, senhor prefeito, município de Volta Redonda. Sendo assim, além de inviável projeto de lei, por conta de omissões que impedem o seu cumprimento na prática, fica evidenciada a sua inconstitucionalidade formal e material. No mais, permanecemos à disposição dessa augusta Casa de Leis para os esclarecimentos necessários. Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Encaminho o ofício número 422/2019 ao jurídico desta Casa de Leis para o seu parecer. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 423/2019. Ofício 423/2019. Assunto: envia à Câmara Municipal de Duartina pedido de retificação ao projeto de lei número 02/2019. Prezado presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de apreciação do plenário desta augusta Casa, pedido de retificação ao projeto de lei número 02/2019, de que trata o autógrafo número 2480, de que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação dos Moradores dos bairros Núcleo Habitacional José Sebastião Pupo e Jardim Alves de Souza. Renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando sempre à disposição desta augusta Casa de Leis. Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Pedido de retificação do autógrafo 2480. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, buscando o aperfeiçoamento da legislação municipal no âmbito da cooperação institucional entre os poderes legislativo e executivo da municipalidade, pedimos a retificação do autógrafo número 2480, relativo ao projeto de lei que dispõe sobre a declaração de utilidade pública da Associação de Moradores do bairro Núcleo Habitacional José Sebastião Pupo e Jardim Alves de Souza, para que essa Câmara Municipal possa reavaliar os seguintes pontos. Primeiro, consta no projeto de lei repetidamente 2 vezes a numeração do artigo 4º. Segundo, não consta no projeto de lei o número de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, mantido pela Secretaria da Receita Federal. 3. Não consta no projeto de lei a data da fundação da entidade, ponderando que a Lei Estadual número 2574, de 4/12/1980, que estabelece normas para a declaração de utilidade pública, no artigo 1º, inciso 2º, prevê como requisito para a obtenção da declaração de utilidade pública, dentre outros, a comprovação do efetivo e contínuo funcionamento nos 3 anos imediatamente anteriores dentro de suas finalidades. 4. Rever o cabimento da previsão constante do artigo 2º, posto que o objeto deste tipo de legislação é de conferir o título de utilidade pública e não de fixar, por lei, a legitimidade ou as atribuições da entidade, matéria inerente aos seus atos constitutivos, posto que se trata de entidade privada. 5º, rever o cabimento do artigo 4º, em seu parágrafo, visto que,
Em tese, não deve ser objeto de lei que confere o título de utilidade pública à entidade com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, criar condicionantes ou deveres ao poder público, sobretudo por conta da regra prevista no artigo 5º da Lei Estadual, supracionada nos seguintes termos: nenhum favor do Estado decorrerá de título de utilidade pública. Feita essas considerações, este Executivo pondera que é relevante a participação ativa da sociedade organizada, visando contribuir para o bem geral e coletivo no âmbito da municipalidade. Associações de bairros são instituições importantes que devem ser prestigiadas pelo poder público. Todavia, regras legais sobre o tema devem seguir determinados parâmetros com a finalidade de garantir a segurança jurídica, as normas criadas e condições eficientes para a sua aplicação. No que se refere à Lei Estadual 2574, de 4/12/1980, embora tal norma jurídica se aplique às declarações de utilidade pública conferidas pelo Estado de São Paulo, trata-se de uma fonte normativa que pode ser observada suplementarmente pelo município diante da inexistência de diploma próprio que regulamente essa matéria. Na esfera federal, vale destacar que o tema, durante décadas, foi regulamentado pela Lei 91, de 28/8/1935. Todavia, essa norma federal foi reprovada pela Lei 13.204/2015, e, segundo informações do Ministério da Justiça, atualmente acha-se extinto o Instituto da UPF, Utilidade Pública Federal, não sendo mais concedidas ou renovadas títulos de utilidade pública federal. Portanto, diante da importância da matéria e à vista da indefinição das inconsistências acima relacionadas, ao invés de decidir pelo veto do projeto de lei, esse Executivo, visando otimizar a cooperação institucional entre os poderes instalados nessa municipalidade, apresenta cordialmente esse pedido de retificação do autógrafo para que todos os fins e efeitos de direito do mais permanecemos à disposição desta augusta Casa de Leis para esclarecimentos. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Encaminho o ofício número 423/2019 ao jurídico desta Casa de Lei para o seu parecer. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 424/2019. Ofício 424/2019. Duartina, 27 de novembro de 2019. Assunto: envia à Câmara Municipal de Duartina veto ao projeto de lei número 04/2019 da Câmara Municipal de Duartina. Prezado presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de, para a apreciação do plenário desta augusta Casa, o veto total ao projeto de lei número 04/2019, de que trata o parágrafo 2481, que dispõe sobre a listagem de pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município. Renovo a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição dessa augusta Casa de Leis. Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei de autógrafo número 2481. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, em cumprimento ao disposto do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Duartina, esse Poder Executivo, pedindo vênia aos nobres membros da Câmara Municipal de Vereadores, comunica a decisão de vetar totalmente o projeto de lei de que trata o autógrafo número 2481, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Duartina, com base nos seguintes motivos. O citado projeto de lei é inconstitucional e, por isso, não deve prosperar. Mencionada inconstitucionalidade decorre do fato
da proposição violar a separação de poderes e, mais especificamente, a reserva da administração. O artigo 5º da Constituição Estadual consagra serem poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E, nessa medida, repete o conteúdo do artigo 2º da Constituição Federal. Com base nesses preceitos, pondera-se que cabe ao Legislativo local, ordinariamente, ditar normas de caráter geral, a serem observadas pelos munícipes e pela própria administração municipal. Na corrente à iniciativa legislativa, concernente à iniciativa legislativa, a Constituição Federal contemplou um sistema complexo, visto que conferiu tal prerrogativa a diversos entes públicos e até não públicos, como nos casos da iniciativa popular, prevista em seu artigo 61, parágrafo 2º. Em seu parágrafo 1º, contudo, estabeleceu o rol de matéria sujeita à competência privativa do chefe do Executivo da União. Por simetria semelhante, regramento de iniciativa das leis deve ser aplicado aos Estados. Não por acaso, o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Estadual também traz normas definidoras da competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Estadual. Igual simetria também deve se guardar em relação aos municípios, conforme o artigo 144 da Constituição Estadual. Sendo assim, é inconstitucional o projeto de lei, ora vetado, posto que suas previsões interferem na organização da administração pública local, na medida em que, como a própria emenda da proposição indica, estabelece a forma pela qual deveria ser realizada a divulgação da listagem de pacientes, aguardando por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal, afetando assim a própria dinâmica do Serviço Municipal da Saúde Pública. Nesse sentido, segue o julgamento realizado pelo Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em caso idêntico. Com base no texto exposto, resta configurada a inconstitucionalidade da proposição por conta da ofensa do artigo 5º, inciso 9º, a linha A e 144 da Constituição Estadual. No mais, permanecemos na disposição dessa augusta Casa de Leis para esclarecimentos necessários. Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Encaminho o ofício número 424/2019 ao jurídico desta Casa de Leis para o seu parecer. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 425/2019. Ofício 425/2019. Assunto: envia à Câmara Municipal de Duartina veto ao projeto número 7/2019 da Câmara Municipal de Duartina. Prezado presidente, com meus cordiais cumprimentos, tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de, para a apreciação do plenário desta augusta casa, o veto total ao projeto de lei número 07/2019, de que trata o autógrafo número 2484, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Duartina. Renovo a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição desta augusta Casa de Leis. Veto total ao projeto de lei do autógrafo 2484. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, ouvido pelo disposto no artigo 43, no parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Duartina, este Poder Executivo, pedindo vênia aos nobres membros da Câmara Municipal de Vereadores, comunica a decisão de vetar totalmente o projeto de lei que trata do autógrafo 2484, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Duartina, com base nos seguintes motivos. O citado projeto de lei é inconstitucional e contrário ao interesse público, razão pela qual não pode prosperar.
É inconstitucional a proposição porque não respeita as regras de separação de poderes. Nesse sentido, confira-se o disposto em julgamento no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também é inconstitucional o projeto de lei por interferir em matéria de competência legislativa da União, no âmbito das normas de alcance nacional, conforme segue outro julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além de inconstitucional, o projeto de lei é contrário ao interesse público, por criar uma regra de difícil aplicação, posto que não indica exatamente qual equipamento deve ser usado e qual órgão é responsável por regulamentar a fiscalização ou funcionamento desse aparelho. Nesse sentido, pondera-se que até o momento o chamado eliminador de ar não é regulamentado pelo Inmetro, gerando assim um flagrante insegurança jurídica ou cumprimento do projeto de lei. Ademais, a Sabesp encaminhou a esta Prefeitura Municipal o ofício RADA 118/2019, de 4/11/2019, anexo, informando que citado equipamento não é normatizado e que sua utilização sujeitaria ao usuário, consumidor de serviço de água, à aplicação de penalidades pela Sabesp. Portanto, trata-se de um tema complexo que merece estudo, planejamento, programação para ser enfrentado e resolvido. Este Executivo entende que a simples edição de uma lei municipal, como as regras postas no projeto, ora vetado, não contribuiria para resolver o problema relacionado à possível presença de ar no sistema de abastecimento de água, com potencial para influenciar na elevação da conta de consumo, mas, ao contrário, poderia agravar esse cenário, como provável judicialização de matéria e eventual penalização de consumidores que viessem a instalar o eliminador de ar por conta própria em seu cavalete, talvez incentivado pela lei municipal. Feitas essas considerações e diante da relevância do tema, este Poder Executivo, com o devido respeito, sugere à douta Câmara de Vereadores o aprofundamento do tema, talvez com a criação de uma comissão especial para estudo dessa matéria, envolvendo pesquisa, diligências, reuniões e outras providências no sentido de apurar com segurança jurídica os fatos relacionados à possível incidência de ar no sistema de água, como causa da elevação da conta de consumo e formas viáveis de solucionar esse problema, seja através da regulamentação do equipamento, eliminador de ar, pelo Inmetro, seja pelo desenvolvimento de outras técnicas ou ferramentas, desde que aprovadas e regulamentadas pelos órgãos competentes. No mais, permanecemos à disposição dessa augusta Casa de Lei para os esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Duartina, 27 de novembro de 2019, e Aderaldo Pereira de Souza Júnior. Segue o anexo da Sabesp aqui. Encaminho o ofício número 425/2019 ao jurídico dessa Casa de Lei para o seu parecer. Esgotado o expediente do Executivo, informo não haver trabalho do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 72/2019, de autoria do vereador Adriano José Nunes. Indicação essa aqui na verdade é uma reindicação, né? Porque essa daqui a reindicação foi feita há uns meses atrás já. Então vamos lá pedir o reforço. Adriano José Nunes, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de fazer o serviço de manutenção da calçada localizada na rodovia Luiz Blagites Benetti, sentido ao núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pulpo. Justificativa. Tal indicação se justifica pelo motivo de que a referida calçada está muito danificada devido aos buracos, muitas pedras soltas, por estarem muito tempo sem a devida manutenção. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2019, Adriano José Nunes, vereador.
Recebo a indicação na forma regimental e determine a secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 73 e 74/2019, de autoria do vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Indicação 73/2019. Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno, nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que seja feita em caráter de urgência o acompanhamento pelos departamentos responsáveis Meio Ambiente e Defesa Civil quanto aos registros de moradores sobre a aparição de animais peçonhentos nos arredores das áreas de passeio públicos do Ecoparque Ciro Simão. Justificativa. Tal acompanhamento se faz necessários a fim de se obter dados no sentido de que tipo de animais estão vivendo nos arredores do ecoparque, e visa principalmente identificar-se se há ou não riscos para aqueles que frequentam o referido parque, além que, caso seja constatado a existência de animais, devem ser transferidos para uma área de fauna que não seja frequentada por pessoas e não ofereça riscos de vida à nossa população. Hoje o que vemos lá há casos de vídeos sendo compartilhados nas redes sociais, alegando ser nos arredores do parque, se faz necessário ter a certeza se a informação é verídica, o que requer muitas providências, uma vez que isso tem deixado alguns frequentadores do local em estado de alerta. Ainda a fim de esclarecer a necessidade de urgência no atendimento dessa solicitação, o ecoparque é frequentado por crianças, idosos, esportistas e toda a população, e tal situação sendo amplamente divulgada, cabe ação imediata da administração pública, uma vez que aquele local não foi feito para a moradia de animais de nenhuma espécie, a não ser peixes que se encontram na lagoa, e se tornando habitat de animais ainda mais peçonhentos, como reportado acima, gera riscos à saúde e à vida da nossa população. E uma vez monitorada a existência dos mesmos, é mais fácil ter um controle, não tornando aquele belo parque num local de risco à saúde pública e à vida. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2019, Sérgio Aparecido de Oliveira. Indicação 74/2019. Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador em exercício, conforme dispõe o regimento interno nos artigos 142 e 143, indica ao senhor prefeito municipal que seja feita a elaboração e o envio para discussão e aprovação de projeto de lei, a fim de que seja criado o plano de carreira para os professores da rede municipal do ensino de nosso município. Justificativa. Tal plano se faz necessário, uma vez conforme o projeto recentemente enviado para a Câmara, percebe-se que os professores ficaram de fora de tal plano, sendo que o mesmo deveria ter sido estendido a todos os funcionários municipais com observância das necessidades de cada classe, bem como ressaltando a necessidade de cada funcionário, não apenas da área particular, mas também da área de aperfeiçoamento profissional. Hoje vemos que os professores da nossa rede municipal do ensino têm cada vez mais se dedicado às suas funções, as quais são determinadas pelas portarias normativas do Ministério da Educação, bem como, de forma brilhante, toda a grade curricular proposta pelas diretrizes da educação básica. Há de salientar que em nosso município nossos professores são elogiados por toda a população e ainda nosso município se mantém no ranking, onde se destaca pela qualidade de ensino que é oferecida às nossas crianças. Mérito este único e exclusivamente dos profissionais que diariamente estão nas salas de aula em toda a rede municipal, oferecendo o melhor de si em prol do ensino continuado e alfabetização de nossas crianças. Ainda vale salientar que deve ser levado em consideração e incluso nesse plano não apenas aumentos financeiros em seus provimentos, mas também a garantir acesso
acesso a plataformas que contribuem para o aperfeiçoamento de suas atividades em um modo geral, com apoio financeiros, custeando cursos, simpósios, feiras e demais fóruns de discussões voltados à educação básica e demais temas que são propostos e que fazem da parte da grade curricular de nossas crianças. Ainda em meu entendimento, todos os professores da rede municipal também devem ter seu plano de carreira elaborado e colocado para a discussão e aprovação dessa Casa de Leis. E acredito que todos os demais vereadores dessa Casa também concordam que é descabido que os professores fiquem de fora e tenham garantido o plano de carreira no município. E não tenham garantido o plano de carreira no município. Para finalizar, gostaria de deixar meu total apoio a todos os professores da rede municipal e dizer que, através dessa indicação, quero compartilhar meu desejo aos demais vereadores dessa Casa de que seja garantido o plano municipal de carreira a todos os professores da rede municipal de ensino. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2019, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Recebo as indicações na forma regimental e determina a secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ao senhor, primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 07/2019, de autoria dos vereadores Rosenvaldo Ferreira da Rocha, Adriano José Nunes, Augustinho de Oliveiras Rodrigues Manso, Décio Maldonado Rojas, Maria Aparecida Carlone Rotandaro, Marcos Roberto Furnaleto, Luiz Henrique Pedro, Sérgio Aparecido de Oliveira e Sidney Doreto. Mensagem ao projeto de decreto legislativo número 07/2019. Egrégio plenário, tenho a honra de propor a esta Casa de Leis o incluso projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a denominação de Praça dos Ferroviários, localizado na Rua Capitão Manuel Salustiano Cavalcante, Lindeiro ao pátio da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro em nossa cidade. Ao ensejo, pondero que tal denominação seja para homenagear um duartinense de coração, que durante 35 anos trabalhou e dedicou-se à Companhia Paulista, onde se aposentou. Faleceu em nossa cidade no dia 23 de dezembro de 1999. Sentido que tinha para manifestar, firmamos protestos sinceros de apreço, respeito e distinta consideração. Atenciosamente, Rosenvaldo Ferreira da Rocha, Adriano José Nunes, Luiz Henrique Pedro, Maria Carolina Aparecida Rotandaro, Sérgio Aparecido de Oliveira, Décio Maldonado Rojas, Agostinho de Oliveira Manso, Marcos Roberto Furlaneto e Sidney Doreto. O projeto de decreto legislativo número 07/2019 dá-se a denominação da Praça dos Ferroviários Anísio Marques, ao espaço localizado na Rua Capitão Manuel Salustiano Cavalcante, em nossa cidade. Artigo 1º. Dá-se o nome da Praça dos Ferroviários, localizado na Rua Capitão Manuel Salustiano Cavalcante, lindeiro ao pátio da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro, em nossa cidade, Praça dos Ferroviários Anísio Marques. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Duartina, 29 de novembro de 2019. Rosenvaldo Ferreira da Rocha, Adriano José Nunes, Luiz Henrique Pedro, Maria Aparecida Carlone Rotandaro, Sérgio Aparecido de Oliveira, Décio Maldonado Rojas, Agostinho de Oliveira Manso, Marcos Roberto Furlaneto e Sidney Doreto, vereadores. Recebo o projeto de decreto legislativo em ordem e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Com isto, esta presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer, na forma do artigo 82 do Regimento Interno desta Casa.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos os presentes aí, a maioria servidores do município de Duartina, e parabenizar eles, né, servidores que realmente o que exteriorizam uma administração são os servidores. A administração nada mais é do que os servidores que prestam serviço à população. Então, hoje, estando eles aí, é uma hora boa da gente poder agradecê-los pelo serviço prestado à população. E aproveitar também que está no fim do ano para desejar um Feliz Natal a todos os familiares deles e um próspero ano novo, que o ano que vem, pedir a Deus que melhore a política no Brasil e que possa melhorar a arrecadação dos municípios, não só de Duartina, para que possa também melhorar o salário deles, melhorar as condições de vida de todo mundo. Isso que eu gostaria de falar sobre os servidores. Quanto aos vetos que vieram aí, vai ter que estudar bem isso, porque agora voltou para a Câmara, ver bem no jurídico se realmente esses vetos, porque aí é a Câmara que vai assumir essa responsabilidade, né? Aí você que vai, o novo presidente é que vai ter que promulgar essa, né? Então precisa ver com calma aí, se às vezes deve ser mantido aí, ou às vezes até deixar para lá. Você vê como que é o vereador, né? Pouca coisa que é competência dele, ainda quando tem, sempre tem um empecilho lá que a justiça proíbe. Então fica difícil. O vereador não faz nada, fazer que jeito? Você não pode entrar com um projeto nenhum que crie ou aumente uma despesa. Mesmo esse daí do ar aí, né? Essa questão do prata da casa, eu acho que se for grátis, poderia fazer um jeito assim, por exemplo, toda festa que vem em Duartina, que fosse com som do município, ou não fosse gastar mais, mas que pudesse, por exemplo, uma meia hora antes ou uma hora, através de inscrição anterior dos pratas das casas, bandas, alguma coisa, poder ir lá e dar uma palhinha para poder desenvolver, né, perante a população, o que eles fazem, né? Poderia um jeito desse, descobrir, pelo menos fazer alguma coisa nesse sentido. Então era isso que eu queria agradecer, também parabenizar a todos os vereadores por mais esse ano que tivemos aqui. Vamos ver se o ano que vem nós voltamos aí com saúde e com vontade de trabalhar mais para a população. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos a plateia. Eu também gostaria aqui de agradecer a todos os funcionários, né, que vieram hoje trabalhar o dia todo. Estão aqui hoje para o projeto que logo em breve, creio eu, que vai ser aprovado, que a benefício do pai de família, uma segurança, que eu conversei com o Daniel que havia algo que era inseguro, né? E que 2020 comece, que nem o Nobre falou, bem, com esse projeto aprovado, com as pessoas trabalhando felizes, e que nessas festas que Deus venha guardar a nossa casa, a nossa família, porque sabemos que época de festa, muitas coisas aí, né, podem acontecer, mas que oramos a Deus que venha guardar nossa casa, a nossa família, essa casa. E é isso a minha palavra. Que Deus abençoe a todos e uma ótima festa. Boa noite a todos, à mesa diretora, a todos que nos assistem aqui. Acho que foi do conhecimento de todos aqui, né? O veto total de alguns projetos, né, que foram elaborados, que foram encaminhados por essa Casa de Leis, e o veto total que o prefeito fez a esses projetos, né? Essa atitude que o prefeito teve em vetar o projeto do ar, isso até não me espanta muito, né? Até porque esse veto, ele não prejudica só a mim, mas prejudica toda uma população, né, de uma forma geral. Para quem não conhece, o projeto foi elaborado por mim, pelo vereador Adriano. Esse projeto obrigaria a Sabesp a instalar, né, nas residências de todos os munícipes, um aparelho eliminador de ar. Esse ar, muitas das vezes, chega até a sua conta, né, por
Por uma questão ali de uma manutenção na rede, e na maioria das vezes esse ar ele chega até o consumidor, e o consumidor paga por uma coisa que ele não está gastando, que é o ar. Então esse projeto viria ao encontro da necessidade da população, onde você não pagaria mais por esse ar. Infelizmente o prefeito achou que isso não é viável e vetou. Mas cabe a essa Câmara Municipal analisar o veto, né? O jurídico está aí, ele vai estar analisando, e cabe a nós derrubar esse veto, né? Até por uma questão de coerência e uma questão também de ver a real necessidade que a população tem hoje. Só deixo aqui meu repúdio quanto a esse veto. Primeiramente, boa noite, presidente, boa noite à Câmara, boa noite, nobres, boa noite, plateia que nos assiste, né? Eu estou aqui numa afinidade de trabalhar para o bem comum. É claro que aqui nós estamos hoje, eu creio que todos estão aqui por um interesse maior, né? Que é plano e carreira, salários, né? E a gente leu, é um projeto bastante complexo, bastante página, né? E o que a gente puder fazer de melhor para vocês, é claro que nós vamos estar aqui presente, tá? Agradecendo mesmo a presença de todos, né? Vamos estar junto o ano que vem. Aquilo que a gente não entender, aquilo que for prejudicar alguém, nos procura para nós estarmos ajudando, né? Isso que a gente quer, né? Mas eu sou duartinense nato, nasci aqui, né? Estou aqui até hoje e quero sim trabalhar para o bem comum, para o melhor da população. E me coloco à disposição de cada um para tirar dúvida, tá? E diante desse projeto que está aqui, planos de carreira, que vai deixar de fora assim o magistério, né? Porque tem outros planos. A gente entende, compreende e quer fazer o melhor. Principalmente já vou agradecendo também, desejando um Feliz Natal, né? Se a gente não se vê, a gente vai estar aí na rua, né? E agradecer cada um nobres que teve com a gente aqui durante esse ano. Hoje é a última sessão, né? Muito obrigado a todos, né? Obrigado a vocês por estar presente aqui, buscando aquilo que é melhor para cada um. Obrigado, boa noite. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres pares, boa noite aos servidores municipais que aqui se encontram, boa noite a quem nos acompanha pela rede social também. Gostaria de deixar a minha fala referente a 2 vetos do Poder Executivo, no qual foi elaborado por mim. Listagem de pacientes, aguardo consultas com especialista. Foi anexado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, direta de inconstitucionalidade, Lei número 5479 de Taubaté, sobre a disponibilidade e obrigação de listagem de pacientes, no qual o inciso no primeiro da violação da inconstitucionalidade, violação da iniciativa do Poder Executivo. Esse projeto de lei foi a pedido dos munícipes da cidade, mas acaba o Poder Executivo elaborando melhor essa indicação. Prata da Casa é um projeto que foi apresentado por mim também no começo do ano, de 2019, logo no início. Acaba visando também a oportunidade a grupos, pessoas que têm talento, que querem desenvolver um trabalho social, um trabalho de divulgação de bandas, cantores, instrumentistas da cidade. Há diversas cidades da região, não só no estado de São Paulo, como outros estados, que houve a aprovação pela aprovação do Poder Executivo também, sem nenhuma indeferimento. Mas o nosso Poder Executivo Municipal entendeu também, numa ação de inconstitucionalidade do Rio de Janeiro, que também cita a Constituição do Estado, né? Mas vamos analisar, temos prazo de 10 dias, junto com o jurídico, para analisar esse veto. Sobre a questão do nobre vereador Sérgio, fez a indicação do plano de carreira dos professores,
Esse também já foi um pedido solicitado, no qual a primeira apresentação de plano de carreira, tanto dos servidores municipais como dos professores, tinha entrado, acabou pedindo uma revisão. O professor Zezo está à frente disso, espero que logo venha para essa casa também a aprovação. É uma necessidade dos professores também. Sobre a questão dos requerimentos que foi apresentado nessa casa, gostaria de deixar aqui, em oportunidade, a questão dos estudantes, novamente. Os valores estão na casa entre hoje 90 a 100 mil reais de atraso da prefeitura. Os estudantes necessitam e muito, né? São 120 alunos. E gostaria de deixar aqui, aos servidores municipais, a dificuldade financeira que a prefeitura se encontra. Isso é fato e notório a todos. Esse projeto de lei, esse projeto que foi apresentado, o plano de carreira, acredito eu que eles tentaram de todas as formas não prejudicar o servidor. Isso houve diversas vezes reunião, não só do legislativo como executivo. Muitas vezes o projeto que veio para essa casa, do plano dos servidores, veio com valor orçamentado fechado. Então a gente não tinha opção muito de aumentar uma classe e diminuir outra, mas sim tentar fazer alguns reajustes. Isso, o plano em si, ele foi o primeiro pontapé inicial, até então nosso município não tinha. Era uma elaboração há mais de 30 anos que sempre vinha apontando pelo tribunal, sempre solicitando por diversos vereadores. Eu até encontrei nessa casa uma indicação de um vereador de 1998. Então, acredito eu que é uma vitória. Alguns falam, vamos perder, outros, vamos ganhar. Mas no final, a gente tentou, a gente executivo e legislativo, de todas as formas melhorar para o servidor. O apontamento que no Tribunal de Contas, que é um programa que vai ser elaborado, que é o E-Social, o Daniel foi muito saliente referente a esse programa, que ia prejudicar e muito a todos os servidores, não é um ou outro, seria todos. Então, teve que fazer esse programa o mais rápido possível, foi elaborado, o prazo foi estabelecido, foi apresentado por mim nas redes sociais para todos os servidores procurar referente à remuneração, porque onde que afeta a remuneração, as pessoas contam com esse valor, mas a gente tentou de todas as formas melhorar. Acaba, de um certo modo, não conseguindo alterar os valores finais, porque a planilha já veio fechada e ia afetar diretamente a folha salarial de todos. Mas, acredito eu, na medida do possível, acabamos sendo esse pontapé inicial, né, elaborado tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Presidente, por enquanto é só. Fim do expediente dessa sessão ordinária, informo não haver trabalho da ordem do dia desta noite. Pondero que estão em pauta para discussão e votação o projeto de lei número 27/2019 e 37/2019 e o projeto de decreto legislativo número 07/2019. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27/2019, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 27/2019, que institui o Plano de Empregos, Carreiras e Salários, PEC dos empregados públicos do município de Duartina, Estado de São Paulo e da outras providências. Autor Aderaldo Pereira de Souza Júnior, data de apresentação 2/9/2019. Coloco o projeto anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste pela internet, boa noite à mesa, nobres vereadores. O projeto, como já foi falado aqui,
No meio do ano, o prefeito mandou um projeto no qual retiraria todas as horas extras e os adicionais dos funcionários. Mandou para a Câmara unanimemente retirou o projeto, não foi votado o projeto, porque nós vimos que ia ser prejudicial a todos os servidores públicos. Pedimos ao Executivo Municipal que elaborasse um plano de carreira, como o Nobre falou, há muito tempo nós viemos pedindo isso, desde a gestão passada e outras gestões. O prefeito municipal, como o Nobre falou, e o Daniel, fizemos algumas reuniões, não agradou 100%. Teve uns que teve um salário que teve uma diminuição, outros que aumentaram, devido a algumas alterações da porcentagem de, quando era de 1% para 2%, mudaram as regras lá e quando era para pagar 1, pagou 2, então, em vez de ser 24%, virava para 52%, e o salário se tornava uma bola de neve. Pelo que eu vi pelo projeto aqui, o interessante é que os salários que estavam na carteira eram inferiores, eram salários que estavam abaixo do mínimo, que tinham uma parte que era acrescentada para dar o valor do mínimo, o pessoal recebia as horas extras, quando tiravam as férias, perdiam tudo, não tinham os adicionais, não tinham as horas extras. O que eu vejo hoje foi os salários que vão ser colocados na carteira, ele vai ser um salário base, então quando a pessoa, os servidores entrarem de férias, eles não vão perder as horas extras, porque já vai estar no salário. Não vi perca de muitas pessoas, algumas têm uma diferença mínima, mas eu acho que essa perca agora, de muitas pessoas que teve nessa base, como o Daniel falou, que foi 30% dos servidores, ela vai ser recompensada, porque a partir de agora, depois que o plano de carreira foi institucionalizado, prorrogado, o FGTS ele vai ser feito sobre o valor total. Se era feito sobre 1.000, vai ser sobre 1.500 agora. As férias vai ser os 1.500, não vai ser mais aquela parte que tinha o adicional, quando entrava, nenhum servidor ganhava. Outra coisa que foi falado também aqui, o professor Zé está aí, o secretário de Educação, cobrando também, os professores estão cobrando também o plano de carreira deles. Foi uma promessa de campanha também do prefeito, tomara que até o ano que vem seja mandado isso aqui para essa Câmara analisar e ser votado esse projeto. É um pontapé inicial, eu acho que para os servidores vai ser de grande valia esse projeto. Muitas pessoas elas vão ter uma diferença no salário, ela vai se sentir melhor e mais protegido. É só isso. Senhor presidente, só para... esse projeto já foi bastante discutido, o Daniel conversou com vários servidores, explicou, e é difícil mesmo que beneficie todo mundo, né? Alguns acabam sendo prejudicados, mas prejudicados em tese, né? Não que vai abaixar tanto. A gente tem hoje, do jeito que está a situação no Brasil, desemprego e tal, ainda quem está empregado até tem que agradecer e torcer para que melhore a situação do Brasil e do país usando o ano que vem, então, que aí pode até, quem perdeu, até dar um aumento também melhor, porque do jeito que está o salário mínimo, não dá 3% de aumento. Se tivesse boa a situação de uma prefeitura, você dá 10% de aumento, melhora bem o salário de todo mundo, né? E o que acontece é o seguinte, alguém também, eu entendo vendo isso, o projeto, que foi bem adequado dentro da lei e tal, mas alguém que também se sentir muito prejudicado, que realmente teve alguma injustiça, nada impede ele procurar o Poder Judiciário depois e tentar reverter isso na lei. Agora nós estudamos aqui, é o jeito. Se não vota esse projeto, o Tribunal de Contas vai tirar essas horas e ficar pedindo com mais. Pelo que eu vejo, melhora o piso deles, que melhora depois para a aposentadoria, quando entra auxílio-doença. Então, a Câmara ficou numa situação de estamos fazendo o que pode. Aprovar esse projeto e tentar, se o ano que vem ver que houve muita disparidade, alguma coisa, nada impede de, através da indicação de vereador, que mude alguma coisa. Porque realmente, quando faz isso daí, que eu era advogado da prefeitura de Lucianópolis, quando fizeram os professores lá, vai ter muita judicialização mesmo, viu? Coisa que vai entrar para depois se acerte.
é difícil um projeto, mesmo que contrata uma empresa para fazer, depois dele aprovado, vai aparecer bastante distorção que tem que ser corrigido. Então, pedir para os funcionários que tenham paciência e que eleve a gente. Estão fazendo o que a gente pode, veio para a gente, tem que, pelo menos, estamos tendo coragem de votar e vamos ver o que, esperamos que não prejudique muita gente, que se resolva isso, e que, a partir dos outros anos, que possa dar aumento todo ano, aumento real, né? É isso que eu tinha que falar, presidente. Presidente, uma questão que acabou passando e eu não coloquei um ponto, é referente a muitas pessoas vêm me perguntar, servidores, sobre a questão das horas extras e o banco de horas, né? Que alguns acabam falando, não, passando o projeto vai virar banco de hora. Essa questão não se encontra no projeto, ela é mérito do Poder Executivo, que fique bem claro. O Poder Executivo, tendo as condições financeiras, ele pode pagar as horas extras, como também colocar banco de hora. Esse é um ponto que os motoristas e outra classe veio me questionar. O que houve o apontamento do Tribunal de Contas era que não estava sendo registrado o cadastro das horas extras, né? Não estava comprovando as horas extras. Então, a partir do momento que se faça a aprovação do projeto, plano de carreira, com as horas devidamente comprovadas, registradas, há a possibilidade de pagamento normal. Essas questões já foi debatida, tudo certinho, não tem mérito. Então, não é do Poder Legislativo essa referência das horas extras e o banco de hora. É meramente do Poder Executivo, através das condições financeiras. Ok? Eu também tenho recebido bastante dúvida, né, sobre as horas extras. O Luiz explicando ali, né, dá para a gente entender. A mensagem que veio do Executivo é mais ou menos assim, bem claro para nós, né, eu estou concordando com esse plano de carreira. Por auditores do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, haveria a necessidade de fazer um ajuste na folha de pagamento dos servidores públicos municipais e assumimos, aqui veio do Executivo, o compromisso que honra e cumprimos, apresentando para apreciação o anexo do projeto de lei que trata da instituição de um plano de empregos, carreira, salários aos servidores do município de Duartina, excluindo-os apenas os servidores do quadro do magistério municipal por estarem sujeitos a outro plano de carreira. Tá? Então, a gente está explicando direitinho, é um projeto que acredito que vai solucionar, como o Nobre falou, é um pontapé. A gente vai se ajustando, acredito, na medida do tempo. Obrigado. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, pessoas que nos assistem. Bom, eu creio que o Legislativo está de frente aqui com um projeto, se nada mais, nada menos polêmico e complexo. Tal a sua complexidade, algumas das pessoas que estão se sentindo prejudicadas, outras procurando para que se estabeleça o plano de carreira. Eu creio que alguns irão receber mais, outros ficarão como está, e outros receberão menos. Mais do que isso, é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, visto que a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Duartina está no seu limite. Correndo risco, o tribunal não brinca, correndo risco para quem está na administração e funcionários de acabar não recebendo seus salários. Alguns funcionários estarão
com baixa nos seus vencimentos. Eu creio que será de maior agrado àqueles que recebem menos. Visto também que vários funcionários sempre fizeram pedidos para a criação de um plano de carreira, para tentar acabar com possíveis injustiças. Este projeto visa também consertar erros de outros governos, que, para agradar o funcionário, lhe oferecia horas extras, mesmo que não seriam feitas as referidas horas. Então, vai da consciência de cada um, nós esperamos que seja do agrado de todos, que os beneficiados, que sejam mais beneficiados, aqueles que perderam um pouco, compreendam também, e por ser tão complexo, eu creio que só o tempo dirá. Mais uma vez, boa noite a todos. Ainda com relação à discussão sobre o plano de carreira, né? Eu acredito que todos aqui se lembram, né? Principalmente os funcionários, alguns meses atrás, mais preciso no dia 23 de fevereiro de 2019, né? O próprio jornal traz aqui a matéria, né? Prefeito Juninho Aderaldo quer acabar com as horas extras dos funcionários, né? Esse era um projeto antigo que o prefeito encaminhou a esta Casa de Leis para que as horas extras fossem extinguidas, né? Onde todos os funcionários seriam prejudicados com esse ato. E esta Casa de Leis, entendendo que que o projeto anterior a este iria prejudicar vocês, essa casa aqui, ela rejeitou o projeto, né? Onde todos os vereadores, né, rejeitaram por entender que esse projeto não seria bom para os funcionários. E foi solicitado o plano de carreira, que hoje está sendo votado, foi solicitado esse plano de carreira, embora, igual o vereador Décio, vai ser bom para uns, ruim para outros, né? Sabemos que esse projeto, às vezes, não atinge as expectativas de todos os funcionários, né? Mas isso é algo que poderá ser discutido e ajustado entre prefeito e os funcionários, né? Então, essa casa aqui, entendendo que esse projeto vai ser bom para vocês, nós estamos aqui apresentando para aprovação. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu também queria falar um pouquinho a respeito desse projeto. Acho que a maioria dos vereadores nobres já falaram. Como já vi aquele projeto que a gente não passou aqui, que ia prejudicar, no ponto de vista da gente, ia prejudicar vocês. E aí veio esse plano de carreira que a gente pediu, os nobres vereadores. A gente analisou bastante e jamais a gente ia querer prejudicar os funcionários públicos. Eu acho que foi a melhor forma que a gente, com o Daniel e o Dorisval, acho que fez lá, né? Para não prejudicar ninguém, alguns vai ser prejudicado. Mas eu acho que vai ser prejudicado agora, quem vai perder pouco. Porque mais para frente vai estar ganhando, porque o salário base dele vai aumentar quando for aposentar, 13º, férias. Então, ele não vai acabar perdendo, eu acho que vai acabar ganhando com isso, mesmo quem está perdendo um pouquinho agora, porque o salário base dele vai ficar bem maior. E é só isso, acho que os nobres já falaram tudo que tinha que falar aí, não sobrou nada para mim.
Coloco agora o projeto de lei número 27/2019 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado citado projeto de lei número 27/2019. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 37/2019, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 37/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Autores, Aderaldo Pereira de Souza Júnior. Data da apresentação, 18/11/2019. Coloco o projeto anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 37/2019 em primeira votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado citado projeto de lei número 37/2019. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto número 07/2019, de autoria de todos os vereadores, Projeto de decreto legislativo número 07/2019, que dá a denominação da Praça dos Ferroviários, localizada na rua Capitão Manuel Salustiano Cavalcante, lindeiro ao pátio da antiga Companhia Paulista da Estrada de Ferro, em nossa cidade, de Praça dos Ferroviários, Anísio Marques. Autores, Rosevaldo Ferreira da Rocha, Adriano José Nunes, Agostinho de Oliveira Rodrigues Manso, Décio Maldonado Rojas, Maria Aparecida Carlone Rotandaro, Marcos Roberto Furlaneto, Luiz Henrique Pedro, Sérgio Aparecido de Oliveira e Sidney Doreto. Data da apresentação, 2/12/2019. Coloco o projeto anunciado em primeira e única discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de decreto legislativo número 07/2019 em primeira e única votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado citado projeto de decreto legislativo número 07/2019. Determino a tomada das providências cabíveis. Convoco os nobres edis para mais uma sessão extraordinária para o segundo turno de discussão e votação dos projetos acima. Encerrando os trabalhos, informo não haver inscrito para a explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite. Boa noite, novos vereadores. Vamos dar início à 36ª sessão extraordinária realizada em 21/12/2019. Com a presença dos senhores vereadores e senhora vereadora em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 36ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano 2019. Convocada na sessão ordinária desta noite, para proceder-se aos trabalhos de segunda e última discussão e votação dos projetos de lei número 27 e 37/2019. Todos os nobres vereadores vão manter a mesma votação? Sim. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, determinando ao diretor
da secretaria desta Câmara, que lavre a ata desta sessão. Boa noite. Boa noite. Ai, Jesus. Jesus apaga a luz. Na palavra ali, viu? Deixa quieto. Ah, Foi esperado. Foi esperado. Duartina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. O azul da sua bandeira representa o céu anil, o verde e o amarelo são as cores do Brasil. O branco é a paz que mora em nosso coração, e o brasão, as riquezas que brotam do teu chão. Duartina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. És uma estrela que brilha no céu da esperança, e canto feliz num país de pujança. És a mãe da divorça, orgulho dos filhos teus, cidade amada e abençoada por Deus. Duartina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. Salve, salve teu passado, viva, viva